Quem encontrou, diga amém. Amém. Está escrito assim: naqueles dias, crescendo o número de discípulos, os judeus de fala grega entre eles queixaram-se dos judeus de fala hebraica, porque suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimento. Por isso, os 12 reuniram todos os discípulos e disseram: não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus, a fim de servir as mesas. Irmãos, escolhei entre vós 7 homens de boa reputação, de bom testemunho, cheio do Espírito Santo e de sabedoria. Passaremos a eles essa tarefa e nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Tal proposta agradou a todos. Então escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, além de Filipe, Procoro, Nicanor, Timon, Parmenas e Nicolau, um convertido ao judaísmo, proveniente de Antioquia. Apresentaram estes homens aos apóstolos, os quais oraram e lhes impuseram as mãos. Assim a palavra de Deus se espalhava, crescia rapidamente, e o número de discípulos em Jerusalém, também um grande número de sacerdotes obedeciam à fé. Glória a Deus. Glória a Deus. Podemos sentar-nos. Deus abençoe. Querida igreja de Jesus Cristo, todas as funções no ministério, na igreja, quando eu falo todas as funções, é professor de escola bíblica dominical, quem fica na portaria, todas as funções, quem trabalha com as crianças, líderes de departamento, todas essas funções são importantíssimas. Aí vem a questão das funções ministeriais, dons ministeriais. Tudo isto é importante e de grande valor na obra de Deus. Todas essas coisas são importantes na obra de Deus. A igreja primitiva, a igreja em Jerusalém, nessa época, nesse contexto, ainda não tinha este ofício, o diaconato, diáconos na igreja. Os apóstolos, ao mesmo tempo que se preparavam para pregar na oração, na leitura da palavra, eles também faziam o trabalho serviçal da igreja. Eles faziam o trabalho de distribuir cestas básicas para as viúvas daquela época. Então, os apóstolos eram homens muito atarefados, e eles mandavam os irmãos distribuir, mandavam os irmãos distribuir. O certo é, meus amados irmãos, que nós vemos aqui a importância de distribuir oportunidades, cargos e tarefas. A igreja primitiva fez isso. Pastor Natanael é um exemplo nesta questão. Ele não gosta de trabalhar só, ele gosta de distribuir oportunidades. Nós vemos isso no seu ministério. Ele pastoreou a igreja cristã presbiteriana em Samambaia, e Deus, através dele, levantou muitas pessoas, inclusive para o pastorado. Por exemplo, temos aqui o pastor Luciano, que é fruto do seu ministério, e outras pessoas foram levantadas, foram ajudadas. Eu fui levantado em um outro ministério, mas também fui abençoado através do pastor Natanael. Eu trabalhei na presbiteriana, fui convidado por Deus através do reverendo Abel, mas tudo isso teve a mão, a bênção de Deus, e teve a bênção do reverendo, nosso querido pastor Natanael. Então o pastor Natanael é um homem de uma visão ampla, é um homem que tem entendimento da obra e quer ver a obra crescer. Esta é a visão do pastor Natanael a respeito da obra de Deus. E no início da igreja primitiva, a igreja primitiva ela não tinha esse ofício, esse cargo. Ninguém sabia o que era esse negócio de diácono, não existia. E então, meus amados irmãos, devido ao crescimento da igreja, houve alguns problemas que vieram à tona. A igreja cresceu, o Espírito Santo veio, encheu a igreja no dia de Pentecostes de poder, de unção, de glória. E já de primeira, quase 3.000 pessoas agregaram-se a Cristo, aceitaram a Jesus como seu Senhor e Salvador. Então a igreja cresceu, e devido a esse crescimento da igreja, houve alguns problemas na igreja que vieram à tona. Daí houve uma necessidade de se detectar o problema e resolver o mesmo na igreja primitiva. Veio a pergunta: a igreja primitiva
cresceu e surgiu um problema que os apóstolos tiveram de resolver. A pergunta é: qual foi o problema que a igreja primitiva teve e como é que os apóstolos fizeram para resolver tal problema? É o que iremos pregar hoje. A mensagem de hoje é a instituição dos primeiros diáconos da igreja primitiva, da igreja de Jerusalém. Essa instituição apareceu mediante uma lacuna, um problema que teve que se resolver. Surgiu aqui a necessidade de se consagrar, de se eleger, de se ungir, de se consagrar diácono. Então, o problema, qual foi o problema? O primeiro problema foi que os judeus desprezaram as viúvas. Para os irmãos entenderem, a igreja de Jesus, ela nasceu lá em Jerusalém, com os judeus. E a igreja de Jesus, ela é uma só, composta de judeus, gentios, não é verdade? É uma só. Só que a igreja de Jerusalém era uma só. Ela era composta, era uma só, mas tinha dois grupos para a igreja. Quais eram esses dois grupos? Todo mundo praticamente era judeu, mas todos ali eram judeus, só que tinha um problema naquela igreja. Existia dois grupos na igreja. Quais eram esses dois grupos que existia na igreja de Jesus Cristo em Jerusalém? Existia os irmãos, os hebreus, que eram dali de Jerusalém mesmo, nasceram e se criaram ali, que eram judeus, e que se converteram ao Senhor Jesus Cristo, se tornaram cristãos. E existia também um segundo grupo, que era um grupo de judeus, mas eram chamados de judeus helenistas. Helenista vem dos gregos, né? Esses judeus helenistas eram pessoas que tinham sido dispersas de Jerusalém, que não moravam mais em Jerusalém, tinham ido para outros países. Eles continuavam sendo judeus, mas agora eram judeus helenistas. Ao se converterem ao cristianismo, até alguns teólogos que dizem que no dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo veio, muitos que estavam ali, judeus helenistas, que vieram para a adoração daquele dia, já ficaram por ali mesmo, foram tocados, contagiados pelo poder do Espírito Santo. E agora a igreja que cresceu, ela cresceu o número de muitas pessoas. A início aqui parece que só tem mais família, não é? É a família do pastor Natanael, com exceção da minha, e em regra geral é uma família. Mas eu quero te dizer que isso não vai ficar só assim não, irmão, porque isso aqui vai crescer e vai vir outras famílias não crentes, descrentes, famílias desviadas e famílias que vão vir para cá, que são de outra igreja também. Isso faz parte do mover de Deus na vida da sua igreja. Deus não para. O Espírito Santo não para, e não vai ser aqui que ele vai parar. O Espírito Santo não ficou parado nessa igreja. Aleluia! E existiam dois grupos. O grupo dos irmãos, que eram aqueles irmãos que nasceram ali, que eram da terra, da cidade de Jerusalém. E existia esse segundo grupo. E a igreja, antigamente, irmãos, hoje quando morre um pai de família, em regra geral, fica uma aposentadoria, uma coisa. Naquela época não existia isso. Então a igreja tinha o dever e a preocupação de ajudar essas viúvas carentes. E o grupo que era de Jerusalém, os judeus de fala grega, de fala hebraica, que na realidade falavam, não era um aramaico, mas o texto diz grego, hebraico, né? Esse grupo de irmãos, na hora de distribuir as cestas básicas, eles levavam as cestas básicas só para o grupo deles, só para as viúvas de Jerusalém, as viúvas hebreias. E o segundo grupo, que era as viúvas helenistas, não recebiam as cestas. E isso, irmãos, causou um problema na igreja. Então, o problema é esse aqui. Então a questão é essa aqui: os judeus desprezaram as viúvas. É um perigo quando se tem grupinho na igreja, grupinho A, grupinho B. A igreja, irmão, tem que servir a Jesus Cristo. Tem gente rica, tem gente da classe mais baixa, mas no sentido de igreja nós somos o povo de Deus, nós somos um grupo só. E agora aquele grupo helenista ficou desprezado, as viúvas ficaram desprezadas. E os irmãos helenistas foram até os apóstolos e disseram: olha, nós queremos uma reunião com os pastores, com o seu Pedro, seu Tiago, o pastor Pedro, Tiago. Olha, nós queremos conversar com o senhor. Sim, pois não. E foi um grupo, pelo que se entende aqui. Nós estamos com um grande problema. Qual é o problema? Os apóstolos até então não estavam sabendo, irmãos. Estavam envolvidos demais, pedindo que os irmãos distribuíssem ceia, distribuíssem as cestas básicas, e na realidade os irmãos distribuíam só para o seu povo. Esqueciam das viúvas helenistas que faziam parte da mesma igreja. Era uma só igreja, mas tinha dois grupos.
e na hora de distribuir a ceia, estava havendo acepção de pessoas. E os irmãos chegaram e disseram: pastor Pedro, apóstolo Pedro, Tiago, João, está tendo um problema, parece que eu estou percebendo que vocês não estão sabendo. Qual é o problema? Quando as cestas são distribuídas para as viúvas, só as viúvas hebreias é que recebem. Nosso povo, as helenistas, não recebem não. Então nós estamos sendo prejudicados. Nossas irmãs estão sendo prejudicadas. Não estamos sendo atendidos. Na realidade existem as cestas básicas para serem doadas para todos, mas é só um grupo que está recebendo. Existe um número muito grande de viúvas no nosso grupo que não está recebendo. Ninguém está recebendo. Então, meus amados irmãos, o problema era esse aqui. Qual era o problema da igreja primitiva? Era esse aqui. Era na hora da distribuição das cestas básicas. Os irmãos distribuíam, os irmãos de Jerusalém, esses hebreus, distribuíam só para a sua família, só para o seu povo. E esqueciam, esqueciam de distribuir para os outros. Devemos ter cuidado quando vamos abençoar a igreja. Devemos ter cuidado quando vamos fazer as coisas para o povo. Despreza um e não outro. Então esse era o problema. E agora, os apóstolos que estavam ali responsáveis pela igreja do Senhor Jesus Cristo ouviram atentamente. E agora? É um problema. E o que é que esse problema causou? Olha, irmãos, não se engane. Nós vivemos aqui um mar de rosa nessa igreja. A gente fica desanimado, que isso faz parte da vida. Tem dia que a gente acha que não está com nada, tem poucas pessoas no culto, mas a gente não tem problema. Como a gente já trabalhou em igreja, o senhor já trabalhou em outras igrejas grandes, a gente não tem aqui esse problema e tem que, não tem isso aqui. Mas não tem, sabe por quê? Porque ainda nós estamos começando. A igreja primitiva, ela cresceu, e o crescimento, ela traz algumas coisas. Primeira coisa, o crescimento ele traz também, e o crescimento é de Deus, hein? Mas o crescimento traz problemas, e isso faz parte. Se uma empresa cresce, se a pessoa que está na direção não souber administrar, vai aparecer problema, sabendo ou não sabendo administrar. Do mesmo jeito também a igreja. Uma família, quando só tem a esposa e o filho, é menos problema. Tem mais filhos, mais problemas. Cresceu, veio os genros, mais problemas. Veio os netos, mais problemas. E aí vai, irmãos. A igreja está um grupo pequeno, não tem problema. Tem hora que a gente fica desanimado, triste, mas a gente não tem problema. Glória a Deus por isso. Mas quando a igreja cresce, vem os problemas. A igreja de Jerusalém cresceu, e ela cresceu devido à unção do Espírito Santo, do poder de Deus que veio sobre ela. Mas vieram os problemas, e um dos problemas era este. E olha, não se engane, este problema estava trazendo algo que não estava agradando a Deus e não ao Espírito Santo, porque esse problema estava trazendo para os irmãos murmuração. As pessoas estavam se sentindo desprezadas na sua casa, desprezadas na sua igreja, estavam se sentindo assim. Então era um problema. E os apóstolos olharam e disseram: temos um problema aqui agora. E olha, se a gente deixar isso aí, isso vai continuar, vai contaminar a igreja, o povo de Deus. E o povo de Deus não pode ficar assim não. As helenistas, os irmãos helenistas que fazem parte do mesmo grupo, estamos vendo aqui dois grupos na igreja, e isso não está certo. Nós somos o corpo de Cristo. E os apóstolos perceberam isso assim nitidamente, irmãos, e eles detectaram o problema. Quando detectaram o problema, procuraram resolver. Então, quando a obra de Deus cresce, vem primeiro os problemas. Segundo, quando a obra de Deus cresce, surgem também necessidades. Quando a igreja cresce, surgem necessidades. Necessidade de consagrar obreiro, necessidade de professor, necessidade de comprar outros instrumentos. Vai surgindo as necessidades na obra de Deus. Faz parte, bendito seja o nome do Senhor. Surge necessidade de levantar obreiros. E agora, irmãos, nós detectamos aqui o problema da igreja de Jerusalém. E os irmãos: e aí, pastor Pedro, pastor Tiago, pastor João, o que vocês vão fazer? Nós estamos com esse problema na igreja e nós estamos sendo prejudicados. Estamos sendo prejudicados, e nós não queremos dividir a igreja não. Nós somos do Senhor Jesus. Essa é a igreja que o Senhor nos colocou. Não queremos dividir. Os apóstolos pensaram, creio eu que conversaram entre si,
E eles chegaram à seguinte conclusão, que aí é a segunda parte, da mensagem. A segunda conclusão: os apóstolos resolveram o problema. Depois que eles ouviram a questão, a situação, entenderam qual era o problema da igreja, eles agora partiram para resolver. Não é aquele tipo de pessoas que escuta o problema, mas não faz nada, fica por isso. Não, eles ouviram, escutaram, tomaram um conselho entre si, creio eu que até eles oraram, e eles tomaram a seguinte resolução. Eles fizeram a seguinte coisa: diante deste esquecimento, desta discriminação, os apóstolos tomaram a seguinte decisão: olha, vamos resolver o problema, mas de imediato nós queremos dizer o seguinte para vocês: não é certo nós deixarmos o ministério da palavra, deixarmos de pregar. E para pregar não é só chegar aqui e pregar. Para pregar tem todo um processo. Aqui o professor de homilética sabe disso. Para pregar tem todo um processo: vida espiritual, vida cristã no altar, dedicar-se ao estudo da palavra. E estudar a palavra é bom, mas você preparar uma mensagem, você tem que estudar mais, você tem que pesquisar. Então isso toma muito tempo, é um processo muito grande, e ainda precisa da unção e da graça de Deus. É uma coisa muito difícil pregar, irmão. Jesus, se não fosse a misericórdia e a bondade de Deus, ai de nós. Então nós queremos dizer o seguinte para vocês, meus irmãos helenistas, servos de Cristo, vocês são servos de Deus. Queremos dizer o seguinte para vocês: não é certo deixarmos o ministério da palavra e da oração para irmos sermos diáconos, servirmos as mesas. Não é certo. Então vai ficar por isso mesmo. Não, calma aí, rapaz, calma aí, calma, gente, calma, não, senão tumulta não. Estamos explicando as coisas para vocês entenderem. Estamos dizendo isso porque nós não vamos fazer um trabalho de diácono, não. Estamos dizendo isso porque nós estamos aqui na responsabilidade de pregar, de ensinar, e não é certo deixarmos o ministério da palavra. Não é certo deixarmos o ministério da palavra e da oração. Mas nós temos uma solução. A solução é o seguinte: vocês escolham 7 homens para vos servirem. Vão serem 7 diáconos. Muito bem. Peraí. Nós estamos dizendo que vocês vão escolher 7 homens. Porém, existem alguns critérios para vocês escolher esses homens. Quais são os critérios, pastores? Qual é o critério, pastor Pedro? Diga aí logo, porque a gente quer resolver esse problema, que a gente está se sentindo assim, desprezado. E a gente quer ver nossas viúvas também serem assistidas como as demais são. Queremos ser um povo só, igual. Não, meu filho, é o seguinte: vocês vão escolher 7 homens. Os critérios são o seguinte, anota aí, toma nota aí. Você que é o secretário da reunião, você vem para cá? Tome e anote aí. Primeiro, tem que ser: escolhei, pois, 7 homens de boa reputação. Segundo, cheio do Espírito Santo e de sabedoria. São estes os critérios que vocês escolherão nesses 7 homens. São os critérios que esses homens precisam ter. Escolhei, pois, 7 homens de boa reputação. Boa reputação, meus amados irmãos. Reputação é crédito, é credibilidade. Quem tem boa reputação tem credibilidade. Quem não tem boa reputação não tem credibilidade. Reputação fala do testemunho da pessoa. A igreja não pode consagrar uma pessoa para ser um diácono da igreja que não tem bom testemunho. Ele é crente aqui, glória a Deus, aleluia, pula, sapateia igual o pastorado, faz, acontece, faz zoada, canta, glória a Deus, aleluia, mas lá fora o testemunho dele, irmão, não vale nada. Não vale uma cibalena, como a gente dizia no Ceará. Isso é uma falta de reputação. Um cristão tem que ter bom testemunho, um obreiro muito mais. Eu costumo dizer, como Paulo diz, que para cada crente nós temos que ser fiel, mas Paulo diz que para nós obreiros, nós além de sermos fiéis, temos que ser o exemplo dos fiéis. Então o diácono, o obreiro, ele precisa ter boa reputação. Tem um certo escritor que diz que a boa reputação é o segundo patrimônio do homem. A reputação é uma coisa tão importante, tão nobre, tão valiosa, que ela como que um patrimônio. Você anda pegando o seu dinheiro e jogando lixo por aí? Você anda fazendo isso? Você anda pegando o seu carro jogando lixo, leva de um canto para outro? Não. Você anda quebrando as suas coisas assim facilmente? Em regra geral, aquilo que nós temos, nossa família,
nossas coisas, nossos bens, a gente tem cuidado, é o nosso patrimônio. E o testemunho, a boa reputação é igual um bom testemunho. Um dia, pastor Natanael costuma muito dizer assim: olha, o homem pode não ter nada, mas ele tem que ter palavra. O homem que não tem palavra não vale nada. O homem precisa ter palavra. Quem tem palavra tem bom testemunho, boa reputação. Segundo critério, cheio do Espírito Santo. O obreiro na igreja, o crente, tem que ser cheio do Espírito Santo. E se vai ser obreiro, tem que ser cheio do Espírito Santo. Escolhei, pois, 7 homens de boa reputação, é o primeiro critério. Aí, apóstolo, qual é o segundo critério, seus apóstolos? O segundo critério, eles precisam serem cheios do Espírito Santo. Aleluia. Cheio do Espírito Santo. Aí vem a pergunta: mas o que é ser cheio do Espírito Santo? Existem muitas concepções na nossa mente, irmãos. Um diz uma coisa, outro diz outra coisa. Um pensa uma coisa, outro pensa outra coisa. E essa é uma verdade. Uma igreja ensina uma coisa, ser cheio do Espírito Santo. Outra lá ensina outra coisa. Mas biblicamente falando, o que é ser cheio do Espírito Santo? Vocês querem saber? Amém. Ser cheio do Espírito Santo, em primeira mão, em primeiro lugar, para a igreja primitiva e para nós também, é a continuidade do que recebeu. Ou seja, eles foram revestidos de poder, receberam o derramamento do Espírito Santo, foram batizados com o Espírito Santo. Então, é a continuidade do que recebeu o batismo com o Espírito Santo no dia de Pentecostes. Segundo, ao mesmo tempo que os crentes foram batizados, eles também foram cheios do Espírito Santo. Então, ser cheio do Espírito Santo é isso. Terceiro, ser cheio do Espírito Santo, irmãos, é a mesma coisa. O batismo é um ato de Deus pelo qual o Espírito Santo vem sobre o crente, e o crente é cheio plenamente da unção, do poder do Espírito Santo. Terceiro, ser cheio do Espírito Santo deve ser uma característica de cada crente. Don Stott fala isso. Ser cheio do Espírito Santo deve ser uma característica de cada crente. Para não deixar nenhuma dúvida, toda pessoa que aceita Jesus como Senhor e Salvador, ele tem um nome escrito no livro da vida, e ele tem o Espírito Santo na sua vida. Aleluia. Mas ser cheio do Espírito Santo deve ser uma característica de cada crente. E ser cheio do Espírito Santo é uma característica de cada crente. Quarto, ser cheio do Espírito Santo é também uma capacitação para o ministério. Esta é a razão porque, principalmente da onde nós viemos, no meu caso, a Assembleia de Deus, não estamos fazendo aqui apologia a não estudar, ao contrário. Essa é a razão porque certas pessoas não têm cultura. Tem uns que não sabem nem ler, e Deus usou tão poderosamente e fez obras tão extraordinárias. Glória. Qual é o segredo? O que é que esse homem fez? Por que que esse homem ganhou tantas almas? Como é que ele conseguiu fazer a obra? Não sabe nem escrever direito, nem ler direito. O que é que aconteceu? É porque Deus encheu ele do Espírito Santo. E ser cheio do Espírito Santo equivale a dizer que esse enchimento de Deus, do Espírito Santo, na minha vida e na sua vida, na nossa vida, é uma capacitação para o ministério. Em Atos 1:8, quando Jesus disse: olha, meus discípulos, vão, pregue o meu evangelho para todo mundo, pregue a minha palavra. Mas olha, antes de vocês irem, eu já ensinei, mas vocês ainda necessitam de uma capacitação divina. Ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. No grego está lá, dínamo, você é professor de grego, né? No grego, Atos 1:8, recebereis poder. Dínamo é capacitação. Essa unção do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo, ele capacita o crente a fazer a obra de Deus. Amém? Aleluia. Amém. Você pode fazer faculdade, é certo, não é errado. Você pode fazer mestrado, doutorado, mas ainda assim, eu e você precisaremos da unção do Espírito Santo, do poder do Espírito Santo, que nos capacitará para fazer a obra de Deus. Este é o terceiro requisito, cheio do Espírito Santo. E ser cheio do Espírito Santo é uma capacitação para o ministério ou cargo ministerial. O Espírito Santo nos enche. Ser cheio do Espírito Santo também é isso, irmãos. Ser cheio do Espírito Santo também é isso.
Você está normal, você está dando glória a Deus, você está normal, você está normal, você não está sentindo o poder de Deus. Quando a fé, você é tomado, você é envolvido, envolvido com a glória, com a unção, com o poder que te dá intrepidez. Isso é também ser cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo nos enche em momentos de necessidades, aleluia, especiais e também em experiências contínuas. Ser cheio do Espírito Santo, Caio Fábio diz que ser cheio do Espírito Santo é alguém governado e controlado pelo Espírito Santo. Irmãos, eu já vi gente dizer assim: não vi nem o que eu fiz, eu não estou sabendo o que eu estou fazendo. Está errado. Crente cheio do Espírito Santo, ele sabe o que está fazendo, aleluia, ele tem coragem, ele tem ousadia, ele faz o que sem a unção ele não faria, mas ele sabe o que está fazendo. Quando eu pulo, eu sei o que eu estou fazendo, quando eu prego, eu sei o que eu estou pregando, quando eu profetizo, eu sei o que eu estou profetizando, quando eu estou no ministério, eu sei o que eu estou fazendo, aleluia, porque eu estou cheio do Espírito Santo. Glória a Deus, Foi o presbiteriano que falou isso aqui, eu concordo com ele, isso aqui é bíblico. Ser cheio do Espírito Santo, aleluia, é alguém governado e controlado pelo Espírito de Deus. Estou cheio, estou transbordando, mas esse Espírito me governa, me controla. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Quem quer ser cheio do Espírito Santo aqui nesta noite? Aleluia. Isso é ser cheio do Espírito Santo. Tem mais um critério: boa reputação, cheio do Espírito Santo e cheio de sabedoria. Sabedoria é a capacidade de resolver problemas com prudência. Sabedoria é saber usar corretamente a sua mente. Isso é sabedoria. E aqui essa sabedoria está falando mais também de sabedoria de Deus, sabedoria que vem do alto, sabedoria espiritual. E como receber esta sabedoria? Tiago nos ensina o que devemos fazer. Tiago 1, 4, 5, 5, 6. Se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, não lança em rosto. E Tiago, usado por Deus, pelo Espírito Santo, ele, além de ensinar como devemos buscar sabedoria, além de dizer isso, ele ainda ensina a fórmula, a maneira de buscar sabedoria e achar. Porque muitas vezes a gente procura uma coisa e não encontra. Tiago diz: se tem falta de sabedoria, percebeu que falta de sabedoria, peça a Deus. E ele ainda ensina como pedir a Deus. Peça, porém, com fé, sem nada duvidar, porque o que duvida é semelhante às ondas do mar. Vai e volta. Peça com fé. Hebreus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E este é um requisito também para o diácono, ser cheio de sabedoria. Nós vemos o exemplo de Salomão. Deus visitou Salomão. Deus falou com Salomão através de sonhos. Salomão, meu filho, fala, Senhor. Salomão, você agora está no reino. O que é que você quer da sua vida? Salomão pode pedir o que você quiser. Salomão pensou e no sonho mesmo ele respondeu: Senhor, eu governo uma grande nação, não tenho capacidade para isso. É difícil administrar, governar este povo, cada um tem uma opinião, precisa julgar as questões. Sabe o que é que eu preciso, Senhor? Eu preciso de sabedoria. Me dá sabedoria. Me dá sabedoria. E Deus, irmãos, a sabedoria, diz Provérbios, que é a coisa principal. E a Bíblia nos ensina, nos exorta, nos adverte que nós devemos buscar sabedoria. Deus quer que buscamos sabedoria. Inclusive, a Bíblia diz que a gente tem até que gastar dinheiro para buscar sabedoria. Não é o caso desses aqui, não é o caso dos pastores. Tem gente que trabalha na obra de Deus, não tem coragem de comprar um livro para estudar, para aprender, não tem coragem de ler a Bíblia. Você tem que investir tempo, tem que investir dinheiro. Pague prata, pague ouro, mas invista na sabedoria. Aí Salomão orou ao Senhor e Deus ficou feliz. Camarada não é bobo não, rapaz. Esse camarada é inteligente. Olha, meu filho Salomão, você pediu a coisa certa, e eu quero te dizer uma coisa: porque você não me pediste riqueza, prata, ouro, e nem a morte dos seus inimigos, porque todo mundo tem inimigo. Olha, estou feliz e contente com o seu pedido, porque tu não me pediste riqueza, nem a morte dos seus inimigos. Eu vou, e me pediste sabedoria, eu vou sim te dar sabedoria. Só que eu vou dar algo mais para você. Além de te dar sabedoria,
eu vou te prosperar, eu vou te dar riqueza. Bendito seja o Senhor. Aleluia. Então, irmão, são essas três qualidades. É isso, apóstolo Pedro, Tiago, vamos lá. Escolhei, pois, 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, e constituiremos sobre este importante negócio, e nós perseveraremos no ministério da palavra. Nós vamos ficar parados não, nós vamos orar, nós vamos buscar, nós vamos ler a Bíblia, e nós vamos pregar, e o Espírito Santo vai usar a nós, e vai usar vocês também. Glória a Deus. Aleluia. E eles foram e escolheram. A última parte da mensagem: a igreja escolheu os diáconos, e os apóstolos aprovaram. Os diáconos foram o irmão Estevão, cheio de fé, de sabedoria e do Espírito Santo, pregador. E diácono pode pregar? Eu já congreguei numa igreja, eu gostava de pregar, irmãos. Eu pregava no cemitério, eu pregava na praça, pregava em todo canto. Não queria deixar eu pregar na igreja. Aí o pastor disse: deixa o homem pregar. Deixa ele pregar. Diácono também pode pregar. Crente pode pregar. A igreja pode pregar. Pregar não é só função de pastor, não é só função de evangelista. Pode ser função de diácono, é função minha e função sua. Glória a Deus. Aleluia. Estevão, Filipe foi um grande evangelista. Ele foi promovido. Eu quero dizer para vocês: estou sendo consagrado a diácono, glória a Deus, já basta, não, almeje mais. 1 Timóteo 3, se alguém deseja o episcopado, está falando de bispo, está falando de presbítero, equivale a um pastor. Se alguém deseja o episcopado, excelente, obra desejo. Depois vemos os requisitos de apóstolo Paulo, né? Os requisitos paulinos para ser obreiro. Então, queira mais, queira ser cheio de Deus, queira ser usado por Deus. Para dessa vidinha pobre e mendigo, que não se só dá um glória a Deus e pronto. Queira mais, queira ser cheio, queira ser usado, queira batismo, queira a mudança de Deus na sua vida. Queira mais. Aleluia! Glória a Deus. Eu tiro o microfone para não gritar, eu faço gritar mais. Amém. Aleluia. Então tá aí: Filipe, Procono, Nicanor, Timon, Parmenas e Nicolau. Esses 7 trouxeram com os devidos requisitos, e a Bíblia diz que os apóstolos impuseram as mãos, oraram, consagraram eles, e eles foram fazer a obra de Deus. Glória a Deus. Amém, igreja? Amém. Amém? Amém. Então Deus em Cristo abençoe a igreja. Vamos ficar em pé fazendo uma oração? Glória a Deus, aleluia. Vamos orar. Depois eu passarei para o pastor, que ele vai celebrar a consagração. Feche os seus olhos. Glória a Deus. Estou feliz em ver aqui o nosso querido irmão Gerson, sua digníssima esposa, honrando aí a sua família, ver a consagração, participar. Deus abençoe, viu? Vamos orar. Deus, te louvamos, te agradecemos por esta noite feliz e abençoada, festivo, que estamos alegres, onde será realizada a consagração de 3 diáconos. Muito obrigado. É o início desse ministério, a primeira consagração desse ministério. Isto é algo gostoso, glorioso, é uma coisinha pequena, simples, mas para nós é como se fosse uma multidão. A gente consegue enxergar com os olhos da fé, Pai, muitos outros, e outros ministérios sendo levantados nesta obra. Obrigado, Pai. Abençoe a tua igreja, abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Podemos sentar. Muito obrigado, Jesus. É com o pastor.